Oiê! Então, pessoas, na minha última animação que eu fiz, que foi a dos Viltrumitas contra os Saiyajins, eu creio que foi a animação que mais teve discordância do resultado final. Na enquete que eu fiz, deu 90% de vitória para os Saiyajins e só 10% para a vitória dos Viltrumitas. E é claro que essa não é a primeira vez que discordam do resultado. Tem várias outras animações onde o resultado teve discordâncias. Isso é normal, faz parte do trabalho. E tá tudo bem. Mas a última animação foi um caso especial, porque foi muito desproporcional. E eu acho que é uma boa oportunidade de eu vir aqui e responder os argumentos, os comentários e as dúvidas que tiveram no vídeo. Talvez seja uma boa oportunidade de vocês conhecerem também mais de mim, já que eu quase nunca apareço aqui no canal, então acho que ia ser legal. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais ou de vídeos passados, como Naruto contra o Luffy, que até hoje tem muita discussão, e de animações futuras também. Se vocês gostarem, eu posso continuar fazendo esse tipo de vídeo. E tem que lembrar que todas as animações que eu faço são baseadas na minha opinião, no que eu vejo de cada obra e tiro minhas conclusões, e de quem eu acho que venceria. Por isso que também de vez em quando tem animações de obras que eu não conheço. Por exemplo, eu ainda não vi Dandadan, eu não li o manhwa de Solo Leveling, também não assisti Black Clover, e eu tenho que fazer, para eu poder fazer uma animação com personagens dessas obras, eu teria que ver um pouco, pelo menos. Quando eu tiver consumido essas obras, eu poderia sim fazer animações com tais personagens. E também, os argumentos aqui não é pra falar que vocês estão errados ou que eu sou a verdade absoluta, como eu disse, é apenas a minha opinião. E também não é brigar com quem tá discordando e nem com quem comentou sobre. É apenas uma oportunidade para poder trazer um vídeo diferente aqui no canal. E eu agradeço a todas as pessoas que viram o vídeo, comentaram, mesmo as que discordaram ainda falaram que a animação estava muito boa, e eu agradeço muito sobre isso. Então você já pode ir se inscrevendo no canal, deixando seu like e, se possível, virar membro. Esse quadro aqui era para ser um quadro que eu ia fazer só para membros, porém eu acho que ele é muito importante para ficar só para membro. Mas eu tô com uma ideia de quadro para membro que seria mostrando curiosidades das minhas animações, detalhes que talvez vocês não tenham percebido, porque tem detalhes que muita gente não percebe em algumas das minhas animações. Se vocês gostarem da ideia, eu posso trazer esse quadro para membros, mas também temos que ter membros, né? Então, se possível, se torne membro. Então vamos começar com os argumentos que vocês falaram, onde o maior argumento de todos foi o nerf nos Saiyajins. Afinal, os Saiyajins realmente foram nerfados? Se eu falar que, na minha opinião, eu nerfei os Viltrumitas. Por favor, não me matem. Bom, mas finge que não ouviu isso, tá? Então, para falar desse ponto dos nerfs dos Saiyajins, vamos fazer aqui uma mega análise de Power Scaling. Sim, vamos fazer aqui um comparativo de atributo para atributo de uma das obras, sendo dividido em força, velocidade, resistência e energia, que seria a estamina, por exemplo. Pelos Saiyajins eu vou dividir entre os Saiyajins de classe baixa, Saiyajins de classe média alta e o Bardock em Super Saiyajin separado. E os Saiyajins de classe baixa e média alta vão ter também os Ozarus. E na parte dos Viltrumitas vão colocar todos em forma geral. O Omni-Man, o Mark Grayson, o Nolan, obviamente, também, né, que é o Omni-Man, a Anissa, todos eles vão fazer em forma geral, tirando o Conquista e o Trage, que vão ser analisados de forma separadamente, igual o Bardock em Super Saiyajin. Então, vamos começar por força. Pra gente falar de um Saiyajin de classe baixa, da força de um Saiyajin de classe baixa, nós podemos comparar com o Raditz e tudo que foi demonstrado do clássico. Como assim tudo demonstrado do clássico? Vamos pegar tudo que foi demonstrado do clássico e aumentar para o nível de um Saiyajin de classe baixa, ou seja, efeitos de força do Tenshinhan, do Piccolo e do Goku do torneio são feitos muito inferiores a um Saiyajin de classe baixa, como o Raditz, que venceu o Goku e o Piccolo, que eram os personagens mais fortes da Terra, com uma extrema facilidade. Então todos os feitos dos personagens de Dragon Ball clássico são muito inferiores a feitos de um Saiyajin de classe baixa, como por exemplo o Tenshinhan isolando o Goku no torneio de artes marciais, o Tal Pai Pai jogando um pilar e subindo em cima, e também matando um general com uma linguada e tudo mais. O nível de força de um Saiyajin de classe baixa são ataques poderosos capazes de isolar um oponente e destruir grandes estruturas. E isso em um Saiyajin de classe alta pode dobrar até esse nível de destruição. Como por exemplo o Bardock, que após o Zenkai, a luta contra o Dodoria como um Saiyajin de classe alta, o Bardock tinha força para esmagar os soldados do Freeza com pouco golpe. E isso tudo aumenta em 10 vezes com a forma de um Ozaru. Lembrando que o Goku, em Dragon Ball clássico, com menos de 20 de poder de luta, na sua forma Ozaru, só com o movimento do seu corpo conseguiria destruir um prédio inteiro. Um Saiyajin do nível do Raditz e um Ozaru provavelmente seria capaz de destruir um planeta relativamente forte como Namekusei, já que Saiyajins de classe baixa eram enviados a planetas fracos para destruir toda a população e depois ser vendido. Isso tudo muito provavelmente sendo provido dos Ozarus, já que um Saiyajin de classe baixa como Goku criança não conseguiria nem derrotar o Piccolo Daimyo, que não era o Namekuseidin guerreiro, ele era o Namekuseidin da classe do dragão. O Piccolo Júnior, que era a classe guerreira, e o Neil também.
O Nail que já tinha um poder de luta maior do que o Vegeta, só perdendo para o Formosaru. Então posso dizer que o maior trunfo de força bruta do Saiyajin seria Formosaru. Agora, indo para os Viltrumitas, na minha percepção, eles têm um nível acima de Saiyajins de classe alta. Enquanto o Bardock conseguia destruir os soldados do Freeza com poucos golpes, um Viltrumita conseguia desmembrar e explodir um soldado do Freeza com um golpe sequer. Os socos de um Viltrumita faziam um oponente do México para o Polo Norte, por exemplo. E também só o bater de palmas de um Viltrumita era capaz de fazer uma onda de choque extremamente poderosa, capaz de destruir muitas estruturas. E sabe qual foi a primeira vez que a gente viu um feito parecido com esse em Dragon Ball? Só na saga Buu, com a onda de choque proveniente do próprio Super Buu e do Gotenks. Ou também podemos ir lá no Dragon Ball Super, onde o Goku Black tava um soco de vento também, capaz de atingir o Trunks do futuro. Porém, eu acho que esses feitos de força ainda estão abaixo de um Saiyajin em forma Ozaru. Como vocês podem ver na animação, os Saiyajins na sua forma de Ozaru praticamente destruíram os Viltrumitas no soco só. Então podemos dizer que em força os Saiyajins na sua forma Ozaru são maiores do que os Viltrumitas normais. Agora vamos falar de velocidade. Bom, em velocidade eu acho que eu posso já dar o ponto aqui para os Saiyajins, porque, vamos lá, no Dragon Ball clássico o Mestre Kami já era capaz de se mover numa velocidade hipersônica, e no torneio de artes marciais o Goku e o Tenshinhan conseguiam se mover numa velocidade onde praticamente ninguém conseguia ver da plateia. Pessoas normais como eu e você não conseguiria acompanhar de tão rápido que eles estavam se movendo. Isso já no Dragon Ball clássico. Como eu disse, um Saiyajin de classe baixa era muito maior do que os feitos de qualquer um Dragon Ball clássico, como o próprio Raditz mesmo, que eles riscavam de todos os golpes de Goku e do Piccolo junto, como se não fosse nada. Ou seja, os dois personagens do Dragon Ball clássico não se equiparavam à velocidade do Saiyajin considerado um dos mais fracos. Imagina um Saiyajin de classe alta como o Rei Vegeta e o Nappa. Gente, temos que lembrar que também uma coisa aqui, que os Saiyajins, na sua maioria, eram classes baixas. O Raditz, o Bardock, o Turles, toda a gangue do Bardock. Os Saiyajins de classe alta eram o Nappa, o Vegeta, o Rei Vegeta, enfim. Mas por que eu digo que os Saiyajins são muito mais rápidos que o Viltrumita? Por causa que a gente está falando em velocidade em combate. Porque os Viltrumitas em velocidade de movimento são muito mais rápidos do que um Saiyajin lá do planeta Vegeta. Porque os Viltrumitas conseguiam se mover provavelmente em velocidades acima da luz. Por que eu digo isso? Gente, os Viltrumitas iam voando de planeta a planeta, voando mesmo. Gente, pra você ter uma noção, só pra sair do sistema solar, já pode botar aí 10 anos-luz só pra sair do sistema solar. Imagina ir pra outro canto da galáxia, só voando. Cara, pra eles conseguirem chegar isso em dias, por exemplo, demoraria alguns anos-luz. E pra eles chegarem em planetas assim, eles têm que se mover mais rápido do que esses anos-luz. Porém, isso é em se movimentar, velocidade de deslocamento. E uma velocidade de luta, eles não se demonstravam ser tão rápido quanto o próprio Raditz. Ou seja, eu creio que sim, os Saiyajins mais fracos conseguiriam se mover, pelo menos em combate, velocidade de combate mais rápido do que os Viltrumitas. Já que também, como eu disse, no Dragon Ball clássico, os humanos já não conseguiam ver os guerreiros lutando. E não foi demonstrado nenhum feito assim, com o próprio Cício, por exemplo, conseguindo esquivar dos golpes do Omni-Man, com o teletransporte dele, mas sim, conseguia esquivar. Então acho que posso botar aqui o ponto para os Saiyajins também. Mas agora vamos para pontos extremamente cruciais, que isso sim, eu acho que foi decisivo para a vitória dos Viltrumitas, que seria a resistência. Um feito que eu acho que seria muito bom usar é sobre o Piccolo. Após a transformação do Gohan em Ozaru, o Piccolo destruiu a Lua com uma simples rajada de energia, coisa que o Mestre Kami também já tinha feito. O ponto é que, um tempo antes, na luta contra o Raditz, o Piccolo também já tinha soltado uma energia igual e não tinha nem ferido o Raditz em nada. Ou seja, uma energia capaz de destruir a Lua não feriu um Saiyajin de classe baixa. Mas temos que lembrar em Dragon Ball também que o nível de energia, de explosões de Ki, se baseia no nível de força do usuário. E destruir a Lua não é muito mais do que um pedaço de rocha gigante que orbita o nosso planeta. Provavelmente algumas bombas nucleares conseguiriam destruir a Lua, eu acredito. Também podemos lembrar do Nappa, que foi atingido por várias explosões, tanto do Chaos, quanto do Tenshinhan, quanto do próprio Gohan, e conseguiu continuar em pé, mesmo após tantos ataques diferidos contra ele. E ele não se demonstrou nem um pouco cansado ou desgastado, já que ele sozinho conseguiu destruir todos os guerreiros Z antes do Goku chegar. Então eu queria que os Saiyajins contra oponentes mais fracos, eles realmente não sentiriam nada. Porém, contra oponentes mais fortes, eles têm muito problema. Por exemplo, o Bardock, antes mesmo de ter o Zenkai, foi derrotado sozinho pelo Dodoria, como o Dodoria destruiu toda a gangue do Bardock. Mas aí você pode falar, mas é porque o Dodoria, ele era mais forte. Mas ponto, esse é o ponto. Um personagem mais forte que eles não tem nenhum nível de resistência. Eles não conseguem ter resistência nem força equivalente a isso. E agora eu vou falar dos Viltrumitas. O porquê que da resistência dos Viltrumitas ser um fator
fator essencial para a vitória deles. Como a gente pode ver, os Saiyajins contra os oponentes mais fracos saem praticamente ilesos de uma batalha, porém de outros oponentes equivalentes ou mais fortes, eles se desgastam bastante, como o Goku contra o Vegeta. Não era um oponente tão equivalente, mas mesmo assim estava dando um certo trabalho. E também podemos lembrar até do ataque que o Gohan desferiu ao Raditz, que com um ataque certeiro ele conseguiu atordoar o Raditz no nível bem crítico. E os Ultramitas, mesmo após levar esses ataques muito fortes, conseguem ficar lutando como se nada tivesse acontecido. Por exemplo, tem aquele laser que o Cício lançou contra o Omni-Man que sangrou apenas no seu nariz. Aí você pode falar, mas a energia de um Galick Rodo Vegeta era mais forte porque poderia destruir o planeta. Gente, sob o argumento de destruir planetas, praticamente qualquer um em Dragon Ball consegue destruir o planeta, gente. E não é só por causa que ele consegue destruir o planeta que ele sai destruindo o planeta com qualquer ataque de energia. Se fosse assim, a explosão que o Majin Vegeta fez contra o Majin Buu, que deveria ser a explosão mais forte que ele fez da vida dele, deveria ter destruído o sistema solar inteiro. Mas não foi o caso. Aquilo ali não era uma rajada de energia que foi soltada pra frente, por isso que não seja a Terra. Foi uma explosão mesmo, como se fosse uma bomba, quando eles têm a intenção de destruir o planeta. O Mark, ele conseguia lutar mesmo com o seu braço quebrado, suas mãos destruídas. Também o Omni-Man e outros Ultramitas conseguem só destruir estruturas só pelo deslocamento do seu corpo. Eles não precisam ficar com a guarda aberta para ser resistente, diferente de qualquer personagem de Dragon Ball, que se estiver com guarda aberta, pode ser atingido igual eu ou você. Por isso que eu creio que um Viltrumita ferido contra um Saiyajin ferido, o Viltrumita teria muitas vantagens. E agora eu vou falar do ponto que talvez seja a maior desvantagem de não só dos Saiyajins, como de qualquer personagem de Dragon Ball, que é a sua energia. O tempo que a pessoa fica até ficar cansado. Gente, começando por Dragon Ball, a gente sabe que quanto mais o pessoal luta, mais energias vão ficando. Quanto mais energias vão ficando, mais fracos eles vão ficando. E como eu sei disso, podemos ir lá pra luta do Goku contra o Freeza em Namekusei. Os fadíticos 5 minutos de Namekusei. O Freeza usando 100% do seu poder contra o Goku em Super Saiyajin. Em menos de 5 minutos, o Freeza já tava ficando mais fraco. Ele não tava conseguindo acompanhar o Goku. E o próprio Goku fala que o Freeza estava, mesmo com 100% do seu poder, estava ficando mais fraco. Ou seja, o Freeza lutando contra o oponente mais forte que ele, em menos de 5 minutos ele desgastou ao ponto de não estar mais usando 100% do seu poder. De tão fraco que ele estava ficando, de tão desgastado que ele estava. Se quiser, podemos ir até mais pra frente, lá no Torneio do Poder. Gente, o Torneio do Poder durou 40 minutos. O Goku, lá pra metade do torneio, já estava totalmente desgastado depois de lutar contra o Jiren. Lá pro final do torneio, o Goku nem conseguia se transformar em Super Saiyajin direito. O mesmo vale pro Freeza e pro Jiren. O Jiren que levava golpes de um Super Saiyajin e nem mexia, não aguentava ser atingido pelo Goku na forma base, de tão fraco que ele estava. O ponto que eu quero chegar é que em Dragon Ball, quanto mais forte for o oponente, mais ele tem que gastar energia pra se manter. E quanto mais energia vai ficando, mais fraco ele vai ficando, porque ele vai ficando mais cansado. E os Viltrumitas não tem esse problema. Não vou nem falar do Trag, que lutou contra o Pero Bicho por dias. Vou falar do Mark mesmo. O Mark, que pode ser considerado um Viltrumita padrão. Ele lutou na Guerra Invencível por 3 dias. E mesmo assim, logo em seguida ainda lutou contra o Conquista. O cara lutou 3 dias em uma guerra. Mesmo tendo poucos tempo de descanso, ele ainda lutou 3 dias seguidos. Podemos botar qualquer Saiyajin ali, lutando contra 3 Marks, ele provavelmente estaria cansado ao nível que precisaria de uma semente do Deus para continuar lutando. E um Viltrumita conseguia lutar por dias e dias, sem se cansar. E como eu falei, no tempo anterior da resistência, mesmo se ele estiver muito ferido, ele ainda consegue lutar. Ah, mas e a Formosaru? Gente, a Formosaru também desgasta, como qualquer coisa em Dragon Ball. E temos outro ponto aqui sobre a Formosaru. Os Saiyajins, eles eram temidos muito pela força e pela brutalidade, e claro, também pela Formosaru, que era o maior trunfo deles. Mas os Saiyajins, eles eram isso, eles eram bárbaros que saíam lutando pra destruir planetas, pra matar toda a população, pra depois o exército do Freeza fazer toda a burocracia pra vender. E os Viltrumitas, além de ser conhecidos por destruir a população e tomar posse do planeta, eles não são burros, gente. Eles têm mais de centenas de anos. Eles sabem lutar, não que os Saiyajins não saibam lutar, mas eles sabem fazer estratégia, eles não vão pra cima e lutam pra ver quem é mais forte, pra se divertir, igual o Goku, o Vegeta faz, porque gostam de lutar. O Vegeta vai mais pra vencer, enfim, mas o ponto é que os Ultramistas têm o mínimo de noção pra tomar cuidado. Eles não vão ver que um oponente é mais forte e vão simplesmente tentar bater fogo com fogo. Eles vão dar um jeito de criar uma estratégia para vencer. O Goku ia lá usar Kaioken 20 vezes para ver se ganha do inimigo, entendeu? Ou o Vegeta ia explodir o planeta porque tava perdendo. É a mesma coisa, falando do Vegeta, é a mesma coisa que aconteceu com o Vegeta Ozaru. O Vegeta com certeza era mais forte que todo mundo ali. O ponto é que eles deram uma estratégia, eles conseguiram usar uma estratégia para conseguir deixar o Vegeta mais fraco, o Yajirobe cortando a cauda dele. E ainda falando do Vegeta, como eu disse, os Saiyajins ficam muito fracos depois de tanto esforço. E o Vegeta, logo após lutar contra o Goku, depois da luta contra o Goku,
depois de ser esmagado pelo o Gohan Zaro, ele tava no nível que o Kuririn podia simplesmente tacar uma espada nele e ele ia morrer. E esse é o ponto, os Viltrumitas não tem esse problema. Se o Viltrumita estiver todo de ferrado, não vai dar, você não vai conseguir cortar ele com uma faca, porque ele ainda é um Viltrumita super resistente. Ele não tem o problema de ter que ter energia pra se manter, ele não tem que ter energia, ele não precisa ficar com a guarda aberta pra poder estar resistente. Agora vamos falar aqui do Bardock Super Saiyajin e do Trag e do Conquista. Mais do Trag, no caso. Vamos lá. Pega tudo isso que a gente falou dos Saiyajins de classe alta e aumenta vezes 50. E pega tudo isso que a gente falou dos Viltrumitas, também coloca vezes 50. Por que eu coloco o Trag vezes 50 vezes mais forte? Porque, gente, como eu falei da resistência dos Viltrumitas, o Trag com poucos golpes conseguia desmembrar um Viltrumita forte como o Teidos. O Omni-Man acertava golpes na cara do Trag e a mão do Omni-Man quebrava, a mão do Nolan ficava toda destruída, de tão resistente que esse cara era. E o mesmo vale pro Bardock. O Bardock enfrentou o Shield, que por mais que era da raça do Freeza, ele não era tão forte quanto o próprio Freeza. Ele provavelmente estava no nível do máximo de um Capitão Kinil, eu creio. Provavelmente um pouco mais forte, talvez. E o Bardock conseguiu segurar o ataque do Shield com as mãos facilmente. Conseguiu destruir o Shield facilmente. É Shield, né, que é o nome dele, meu Deus. A velocidade do Bardock também se comparava até ao transporte. Era muito rápido mesmo. Como falei, a onda da energia dele também foi capaz de acertar alguém da raça do Freeza, que também são criaturas extremamente resistentes. Como posso dizer, eu acredito que a raça do Freeza é tão resistente quanto um Viltrumita. Porém, em resistência, o Trag, gente, ele conseguiu entrar no núcleo de uma estrela e ficou lá por um tempo. E por que eu vou falar tanto desse ponto? Por mais que não seja canônico, mas eu acho que é válido usar esse argumento. No filme do Cooler, como que o Goku vence o Cooler? Ele joga o Cooler no sol. O Cooler que é da raça do Freeza. O Freeza que tancou a explosão de planeta. O cara ataca o Cooler no sol e o Cooler fica todo frouxo. Ele não tancou o sol. O mesmo a gente pode falar do Broly no segundo filme, que o Broly também foi jogado no sol. E ele, diferente do Cooler, ele morreu. O Broly no Dragon Ball, no segundo filme, o Dragon Ball Z, o Kamehameha lá em família, o Broly ele é atacado no sol e lá ele explode, ele morre. Então, quando eu falo mais que não seja canônico, eu acho que é válido esse efeito. Que eles conseguem, que o personagem de Dragon Ball mesmo muito forte, mais forte que qualquer um dos planeta Saiyajin, gente, não é exagero falar que o Cooler é mais forte que todo mundo do planeta Vegeta. O mesmo você vale pro Broly Super Saiyajin lendário. Os dois não tancaram o sol. E o Trag tancou. Não só tancou, conseguia ficar lá lutando por um tempo. Eu poderia também falar do argumento aqui da lava. Que o Broly, do segundo filme, ele foi jogado na lava e o Gohan acreditou que poderia ter vencido. E o Broly só não morreu por causa da barreira que ele fez. Provavelmente o Gohan provavelmente saberia que o Broly não aguentaria cair na lava. Eu sei, tem lá no Dragon Ball Super que o Broly e o Goku lutam no meio da lava. Mas, gente, tá falando também do Dragon Ball Super, o Goku Super Saiyajin Blue, o Broly lutando diretamente com o Goku Super Saiyajin Blue, eles no ápice da energia. Aí tudo bem, né? Mas a gente tá falando de um Saiyajin lá do planeta Vegeta, o mais forte sendo o Rei Vegeta mesmo. E também, como eu falei do Trag, além de tancar a energia do Sol, ele consegue lutar sequencialmente por dias, diferente do Mark que lutou com poucos descansos, mas não lutou 3 dias, a Guerra Invencível. O Trag lutou dias seguidos, sem descanso contra o Battle Beast. Também falando sobre resistência, o Conquista, ele aguentou a explosão de energia lá da Eve Atomic. Mesmo queimando todo o corpo dele, ele continuou em pé. Ele continuou em pé e poderia continuar lutando. Coloca um Saiyajin naquela mesma posição, aquele mesmo ferimento, o cara provavelmente ia morrer. Então, galera, eu acho que esses são os pontos que cada um tem acima do outro. Sobre questão de força e velocidade, eu creio que os Saiyajins na forma Zaro são superiores. Porém, os Ultimatas são mais inteligentes, eles conseguem lutar por mais tempo, eles têm mais resistência. E é por isso que eu creio que os Ultimatas, em forma geral, são mais fortes que os Saiyajins. E agora vamos falar dos outros pontos aqui, que esse foi o ponto do Nerf Saiyajins, né? Que eu tenho todos os argumentos que eu acho que são válidos, na minha opinião, de o porquê que os Ultimatas são mais fortes. Agora vamos falar dos outros argumentos, que é o Freeza, a animação lá. O que aconteceu com o Freeza? O Freeza levou o soco lá e foi por isso mesmo? Eu posso dizer que sim, né? Eu botei o Freeza na animação só porque sim. Também, eu botei ele lá só porque sim, porque eu achava que ia ser legal. Porque eu comecei a animação, fiz a nave do Visa vindo, apareceu o Freeza assim, aí pô, tá ali o Freeza, né? Aí chegou os Ultramita e é isso, eu só botei ele ali porque sim. Então eu nem imaginei que ia ter gente falando muito sobre isso, sobre por que ele não fez nada. Teve comentário falando até que o Freeza ia gostar de ver os Saiyajins sendo torturados, e eu concordo. Então sobre o Freeza é isso, né? Agora sobre o Rei Vegeta. O Rei Vegeta sola mesmo, todos os Ultramitas. Bom, falando aqui sobre o que eu falei, todos os pontos que eu falei, pega tudo que eu falei dos Saiyajins, coloca no maior ápice lá do Saiyajin do planeta Vegeta, sendo o próprio Rei Vegeta, o mais forte. E eu creio sim que o Rei Vegeta conseguiria lutar contra os Ultramitas mais padrões. Ele conseguia vencer
sim alguns Viltrumitas padrões. O ponto é que ele foi lutar justamente contra o Trag, que é o Viltrumita mais forte, que pra mim se compara ao Bardock em Super Saiyajin. E depois eu vou falar do Bardock Super Saiyajin, como eu disse, do porquê que ele não conseguiu vencer. E, como eu tô falando, o Rei Vegeta, ele foi lutar justamente contra o Viltrumita mais forte, e ele não teria chance pra mim, na minha opinião, contra o Viltrumita mais forte. Contra o Viltrumita normal, ele poderia sim vencer. Mesmo contra o mais forte, eu não consigo ver ele vencendo. E agora sobre o Bardock em Super Saiyajin. E eu creio que eu tenho um argumento válido. Vocês viram a animação, gente? O Bardock, ele conseguiu vencer o Conquista, que seria talvez o segundo Viltrumita mais forte. Ele venceu os Conquista sozinho. Ele venceu. Simples assim, ele venceu. E o que eu tô querendo chegar no ponto é que eu imagino sim que o Bardock conseguiria vencer até o Trag, se possível. Conseguiria vencer. O ponto é que ele tava 1 contra 4, contra 5. E você vai falar, mas o Bardock ele é mais forte que todo mundo ali. Você mesmo falou que ele poderia vencer. Sim, ele é mais forte. Porém, vocês já ouviram falar do lendário Super Saiyajin ou do Deus Super Saiyajin Yamoshi? Então, é dito na lenda que ele virou um Super Saiyajin Deus com a ajuda dos outros 5 Saiyajins e se voltou contra os Saiyajins malignos. E ele morreu. Mas isso é, ele não é um Deus Super Saiyajin, ele não deveria vencer todos os Saiyajins? Sim, ele era mais forte que todos os outros Saiyajins. Porém, o poder se foi, ele se cansou, porque um Saiyajin consegue se cansar. Como eu falei, que em 5 minutos o Freeza se cansou, então ele poder em 40 minutos se cansou. O poder se foi, mesmo sem o Deus Super Saiyajin, ele ainda era um Super Saiyajin, mas ele lutando contra vários Saiyajins sozinho, ele não tancou. Ele morreu, não aguentou e foi de F. E o Bardock poderia ser mais forte que os Viltrumitas, porém, contra outros Viltrumitas em conjunto, como eu disse, os Viltrumitas são organizados, os Viltrumitas não são burros, eles não são bárbaros, eles conseguiriam sim se unir contra um único oponente. Gente, só você viu o que aconteceu com o Allen. O Allen foi 2 Viltrumitas em cima dele, o cara foi esmiuçado, o cara virou carne moída. Eu queria que é isso, o Bardock contra um só Viltrumita, ele poderia vencer, independente de quem for. Mas contra vários, ele meio que seja 3, 4, não teria chance. Pega o Freeza, da forma final contra o Goku sem ser Super Saiyajin. Pega ele pra lutar contra 5 Goku, com Kaioken 10 vezes. Você acha que o Freeza ia conseguir? Eu acredito até que aquele mangá lá do Dragon Ball Multiverse, dos Saiyajins se voltando contra o Freeza, eu creio sim que aquilo poderia acontecer. Se todos os Saiyajins no Formosario lutar pra cima do Freeza, por mais que o Freeza seja individualmente mais forte que todo mundo, se todo mundo for pra cima do Freeza, ele poderia muito bem perder. O Freeza muito bem poderia ser derrotado. O que eu tô falando é isso. Mesmo que ele seja mais forte, lutando contra muitos oponentes, ele poderia sim perder. A quantidade acaba vencendo da qualidade. É nesse quesito, eu creio. E eu acho que é esses os pontos que eu tenho pra dizer, dos argumentos que foram ditos. O do nerf dos Saiyajins, do Freeza, do Rei Vegeta Solar e do Bardock também, que poderia ser vencido. Gente, só pro comentário falando que o Mestre Kami venceria, gente, eu não consigo imaginar nem que eu era a própria pessoa que acredite nisso. Você tem que ter pelo menos tem que saber um pouco do Invencível, né? O universo Invencível não é fraco. E também o universo Dragon Ball não é a coisa mais forte do mundo. E, gente, também não precisa ficar falando que eu sou fanboy de Invencível, porque eu não sou. Eu não sou fanboy de Invencível. Minha obra favorita é Dragon Ball. Meu primeiro anime que eu vi foi Dragon Ball e eu adoro Dragon Ball até hoje. É a história favorita, a minha obra favorita. E em todas as animações que eu faço, eu tenho que ser o mais imparcial possível. Eu tenho que ver, analisar cada obra, ver o que cada um é capaz e cada um pode fazer contra o outro e ser o mais imparcial possível. Mesmo que eu goste de tal personagem, eu não posso fazer ele ganhar só porque eu gosto dele. Eu tenho que ser imparcial, eu tenho que ser lógico no que tá acontecendo. E eu acho que é isso, gente. Sobre personagens, tipo... E, gente, eu também não tô falando que o universo de Invencível é mais forte que todo o universo de Dragon Ball. Eu creio que o Goku e o Vegeta lá da Saga Cell já vencia todos os Viltrumitas sozinhos, só os dois. Só o Goku lá com o Super Saiyajin perfeito lá, o Super Saiyajin Full Power, ele ganharia de todos os Viltrumitas. O pessoal de Dragon Ball é o que foi no final da animação. O Vegeta lá em Super Saiyajin 3 varreria todos os Viltrumitas sozinho. Então você tá falando dos Saiyajins lá no comecinho, lá no planeta Vegeta, na média. E o pessoal de Dragon Ball lá pra frente fica muito mais forte do que qualquer personagem de Invencível. Então eu acho que é isso que eu queria falar. Se vocês gostaram, se vocês chegou até aqui, se inscreve no canal, vire membro, dê um like, comente se você concorda ou discorda. Tudo bem discordar, também não preciso concordar. Eu não sou a verdade absoluta. É tudo a minha opinião, tá bom? Se vocês quiserem também aquele quadro que eu falei sobre curiosidades para membros, seja membro se puder, se você for dono do seu próprio dinheiro, claro. Se vocês gostarem, eu posso fazer mais desse quadro, pra vocês saberem mais da minha pessoa também, né? Eu agradeço também novamente a todo mundo que viu o vídeo e gostou, mesmo discordando. Eu acho que é isso, né? Deixe seu like e tchau! Opa, não. A próxima animação será Kokushibo contra o Sashira. Tchau!